Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Essa sessão solene, em homenagem ao Dia do Cardiologista e aos 80 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi requerida por mim, deputado Dr. Zacarias Calil. Convido agora, nesse momento, a compor a mesa. Convido todos para acompanhar... só um minutinho. Convido... Está aqui, mudou um pouquinho. Às vezes eu quebro um pouco o protocolo. Convido a senhora doutora Andréia Brandão, presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2023 e sócia há 34 anos, e professora titular de Cardiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Convido o senhor Dr. Gilson Feitosa, professor titular da terceira disciplina de Clínica Médica da Fundação Baiana para o Desenvolvimento das Ciências, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia no período de 1999 a 2001. Ele é diretor de ensino e pesquisa do Hospital Santa Isabel da Santa Casa da Bahia. Convido o senhor Dr. Protásio Lemos da Luz, cardiologista e sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia há 54 anos, pesquisador e professor sênior de cardiologia do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Convido o senhor Dr. Fausto Stauffer, cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC-AMB, e sócio há 15 anos, doutor em Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC do Distrito Federal, 2022 a 2023. Convido a senhora doutora Mirna de Souza, responsável pela cardiologia pediátrica do Hospital de Urgência, governador Otávio Lage, UGOL, membro das diretorias da Sociedade Goiana de Pediatria e do Departamento de Cardiologia Congênita e Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estão todos presentes? Convido todos para acompanhar a execução do hino nacional pelo duo do Corpo de Bombeiros com o 2º Sargento Tel e o 2º Sargento Juan Albuquerque. Convido todos para assistir o vídeo institucional. Está na tela, por favor. Sociedade. A primeira definição no dicionário é agrupamento de pessoas que vivem em cooperação mútua. E foi dessa cooperação mútua entre profissionais que nasceu a Sociedade Brasileira de Cardiologia em 1943, há exatos 80 anos.
construímos a relevância necessária para nossa especialidade em todo o território nacional, mantendo nosso olhar sempre apontando para o futuro. As doenças cardiovasculares exigem de nós, cardiologistas, compromisso com a atualização científica permanente e com a defesa de uma qualidade assistencial adequada. Ao longo desses 80 anos, a percepção da população sobre o papel fundamental do cardiologista como um profissional que não apenas cuida, mas também previne e preserva a saúde cresce a todo instante. Para atingir essa população nesse país continental, estamos presentes em 23 estados e no Distrito Federal. Trabalhamos pela união de esforços e interesses de todos os profissionais, de norte a sul, de leste a oeste, nas capitais e no interior, desde aqueles que atuam em grandes centros com a mais nova tecnologia possível, até aqueles que percorrem em barcos e atendem as populações ribeirinhas no meio do Amazonas. Existimos para absolutamente todos. Nesse sentido, buscamos agendas que tenham impacto local e nacional, além de aproximar os principais eventos globais da nossa especialidade e trazer a excelência da cardiologia mundial aos profissionais brasileiros. A SBC é a única sociedade médica do país a obter certificação ISO 9001. Queremos e devemos oferecer as melhores condições para o exercício da cardiologia por meio de produção e divulgação de pesquisas e evidências científicas. Consolidamos diretrizes e posicionamentos, investimos permanentemente na oferta dos melhores programas educacionais em nossa Universidade do Coração, que já é um dos principais polos educacionais da área. Desenvolvemos diversos projetos, como o SBC Vai à Escola e a Para o Porquê. Sabemos que a informação é o melhor caminho em saúde populacional. Toda essa estrutura pavimentada durante 8 décadas, somada a uma governança moderna e profissionalizada, nos fez fortalecer ações junto ao poder público. Essa relação com os órgãos governamentais trouxe conquistas importantes, como a inclusão de novos tratamentos, tecnologias e medicamentos para o sistema público de saúde. Na SBC, temos investido cada vez mais em uma comunicação dinâmica e inclusiva para que todos os cardiologistas, em seus diferentes perfis, se sintam representados. Cuidar da carreira dos nossos sócios em seus diferentes momentos é indispensável para a SBC e não medimos esforços em defender seus interesses profissionais. Neste momento, não podemos deixar de agradecer ao esforço de todos os profissionais que, de forma espontânea e voluntária, contribuíram para tudo que construímos até aqui. Muito obrigada! E isso é só o começo. Independente do seu momento de carreira, saiba que estamos de portas abertas para você. Participe, conte com a gente. Sociedade Brasileira de Cardiologia, 80 anos. Sociedade. Parabéns pelo vídeo. Eu registro a presença também do Dr. Marcelo Queiroga e a presença dos ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sejam todos bem-vindos nessa sessão. E agora, Dr. Luiz Ovando, o senhor pode presidir a mesa enquanto eu leio o discurso, por favor? Posso ler daqui? Ele já veio. Então, eu vou ler o discurso por aqui mesmo. Senhoras e senhores, a justa e merecida homenagem que a Câmara dos Deputados ora presta a todos os cardiologistas e à Sociedade Brasileira de Cardiologia representa muito mais do que o nosso reconhecimento à importância dos valorosos serviços prestados pelos médicos e estudiosos dessa área da saúde. Esta sessão também enseja uma oportunidade de tomarmos consciência
sobre o impacto das doenças cardiovasculares na sociedade, bem como seus reflexos no sistema de saúde do país e a necessidade de medidas de enfrentamento e prevenção dos males do coração. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Elas matam um brasileiro a cada 90 segundos e exigem um esforço contínuo de prestação de socorros, de tratamento e de prevenção para que não causem mais perdas. Por isso, ao lembrarmos a passagem do Dia do Cardiologista, parabenizamos os médicos e médicas que se aliam diariamente para proteger e socorrer milhares de vidas, mitigando o sofrimento dos pacientes e de suas famílias numa luta incessante. Temos no Brasil mais de 20 mil médicos especialistas em cardiologia ou cirurgia cardiovascular, um contingente em que, felizmente, predomina o notório domínio do conhecimento científico e a disposição para zelar pelo bem-estar e a qualidade de vida de toda a sociedade. E muito desse quadro que tanto nos honra e que dignifica o Brasil no contexto internacional é devido ao belo trabalho desempenhado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há 80 anos, a comunidade médica conta com essa entidade como aliada para investir na produção científica, na oferta de cursos e educação continuada para profissionais de saúde e na promoção de debates, eventos e campanhas de prevenção contra as doenças cardiovasculares. Nesse tempo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia construiu uma história de valiosos feitos em prol dos seus associados e de toda a população brasileira. Não podemos deixar de destacar importantes contribuições das entidades nas discussões e na elaboração de políticas públicas e normas legais relacionadas ao cuidado e atenção para com as doenças cardiovasculares. Muito dos avanços de que dispomos hoje em centros de referência em cardiologia e nos tratamentos oferecidos pelo SUS se deve ao empenho e comprometimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de dedicados cardiologistas. Solidárias e parceiras na luta por melhorias no serviço de saúde, a Câmara dos Deputados e a Sociedade Brasileira de Cardiologia ainda podem proporcionar grandes conquistas em benefício dos cidadãos brasileiros. Exemplo disso é a recente aprovação nessa Casa do projeto de lei número 3.811 de 2019, que cria o mês de conscientização das doenças cardiovasculares. Encaminhada para análise do Senado Federal, a matéria é de indiscutível importância e simbolismo, pois prevê grande engajamento da sociedade civil e entes governamentais na elaboração e aplicação de políticas públicas relacionadas ao tema e na divulgação de informações à população sobre como cuidar da saúde e prevenir cardiopatias. Anualmente, são gastos mais de 1,2 bilhão de reais no SUS apenas com doenças e cirurgias cardiovasculares. Esse número mostra o enorme esforço feito para cuidar da saúde de todos, mas revela a urgência de tornar a população mais consciente e ativa no que se refere aos cuidados preventivos. São muitos os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde para melhorar o atendimento a todos os brasileiros, especialmente em relação a repasses dos orçamentos públicos. Sigamos, pois, determinados a superar os problemas cardiovasculares e proporcionar a cada cidadão, onde quer que ele esteja, o acesso aos melhores serviços e aos melhores médicos. Ao felicitar os cardiologistas pela passagem da data a eles dedicada e a Sociedade Brasileira de Cardiologia pelos 80 anos de sua criação, reiteramos nosso apreço aos profissionais e a entidades que tanto fazem para que nossos corações batam com saúde e a nossa nação seja mais próspera e harmônica. Meu muito obrigado.
Doutor Luiz Ovando está presente? Está aqui? Vou. A palavra ao deputado doutor Zacarias Calil, autor desta audiência pública, para proceder e o seu discurso, o seu pronunciamento. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores deputados, autoridades presentes, ilustres convidados e demais membros dessa Casa Legislativa. É com grande honra que me dirijo a todos nessa solene sessão, para prestar uma justa homenagem aos cardiologistas e celebrar os 80 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quero destacar a importância desses profissionais na promoção da saúde cardiovascular e na prevenção de doenças que afetam milhões de brasileiros. A cardiologia, ramo da medicina dedicado ao estudo e tratamento das doenças do coração, desempenha um papel fundamental na sociedade contemporânea. Ela é responsável por cuidar do órgão vital que bombeia o sangue e o oxigênio para todo o nosso corpo, garantindo seu pleno funcionamento. Ao longo dos anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem se destacado como uma instituição de referência na área da cardiologia, promovendo a pesquisa científica, a formação de profissionais qualificados e a disseminação de conhecimento. Por meio de congressos, simpósios e publicações, ela tem contribuído para o avanço da cardiologia no Brasil, colocando o país em posição de destaque no cenário internacional. Nesse sentido, é importante ressaltar os avanços conquistados ao longo dos últimos anos. Graças aos esforços dos cardiologistas e das pesquisas desenvolvidas, hoje dispomos de tecnologias inovadoras para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz de doenças cardíacas. Além disso, a conscientização sobre a importância de hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada, tem sido bastante disseminada. Apesar dos avanços, ainda enfrentamos desafios significativos. As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil e no mundo. É necessário que os poderes públicos e a sociedade como um todo se unam em prol da saúde cardiovascular, investindo em políticas públicas que promovam a prevenção, o acesso e tratamentos adequados e a educação em saúde. Nesse dia especial, é importante reconhecer e agradecer o trabalho incansável dos cardiologistas que dedicam suas vidas ao cuidado de nossos corações. Seu comprometimento, conhecimento e habilidades técnicas são fundamentais para a saúde e o bem-estar de todos os brasileiros. Para finalizar, eu gostaria de reforçar a importância da cardiologia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia na promoção da saúde cardiovascular. Que esse dia seja um momento de reflexão e reconhecimento, mas também de renovação de nossos esforços para garantir um futuro com corações mais saudáveis. Parabéns aos cardiologistas e à Sociedade Brasileira de Cardiologia pelos 80 anos de dedicação e excelência. Muito obrigado a todos pela atenção, que Deus abençoe a todos nós e que possamos continuar trabalhando juntos em prol da saúde e do bem-estar de nossa nação. Para finalizar, gostaria de reforçar a importância da cardiologia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia na promoção da saúde cardiovascular. Que esse dia seja realmente um momento de reflexão e reconhecimento. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos nós e que possamos continuar trabalhando juntos em prol da saúde e do bem-estar da nossa nação. Eu agradeço a todos e gostaria de reforçar, a importância que todos têm na sociedade e em participar. A Câmara dos Deputados, ela representa um papel muito importante, claro, na sociedade brasileira.
E nós precisamos que vocês, né, atuem conosco aqui dentro dessa casa. Há um tempo atrás, junto com o Conselho Federal de Medicina, eu disse que nós teríamos que eleger um deputado federal por estado, para que a gente possa defender os interesses, não só da classe médica, mas da população, da sociedade em geral. Eu sei que tem outros palestrantes, que eles não vão ser repetitivos, no tema que é importante, como eles falaram aqui, que em outros países, né, existe um acesso muito grande entre os presidentes das sociedades, principalmente de cardiologia, com o Congresso Nacional. Então, todos nós aqui temos o maior respeito, né, pelos cardiologistas e outras, é claro, outras especialidades. Mas aqui, principalmente, a cardiologia ela tem um papel fundamental, né? Às vezes tem algum deputado que está aqui no plenário, está passando mal, e aí chama o médico, né? E aqui do lado, se vocês passarem aqui, vocês vão ver que tem um posto médico aqui com todo o recurso no atendimento de emergência, com um eletro, tudo aqui disponível para que um parlamentar ou alguém, uma pessoa que passe mal, ele é imediatamente conduzido para lá. Eu mesmo já tive um colega aqui que passou mal com um quadro de taquicardia muito acentuado, ele se sentiu muito mal mesmo, e jovem, e nós já fomos direto lá para o posto médico, foi medicado até ele conseguir recuperar a sua frequência cardíaca. Então é isso, estamos de parabéns, eu acho muito justa essa homenagem. A gente vê que são profissionais que estão presentes aqui, que são decanos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, são profissionais que têm uma grande experiência em todo, né, o atendimento e o respeito que a gente tem por vocês, né? Então eu vejo com muita propriedade a presença e mais nada justo do que a gente conseguir manter essa solene. Quero registrar nossa gratidão ao Dr. José Péricles, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que veio a Brasília para essa sessão solene, mas por motivos de saúde não pôde estar aqui, mas me foi informado que ele está nos acompanhando pelo canal da Câmara no YouTube. Meu muito obrigado. É que eu recebi essa mensagem, a gente tinha que ler aqui. Muito obrigado. Parabéns, doutor Zacarias. Doutor Zacarias, além de um excelente deputado, bastante atuante e participativo, é um exímio cirurgião pediátrico, referência internacional na separação de gêmeos siameses. Portanto, o nosso reconhecimento e as nossas congratulações ao proponente desta sessão solene. Parabéns, doutor Zacarias. Obrigado. Eu acho que a gente pode chamar o pessoal, assim, os deputados que querem falar, e depois a gente passa a palavra a todos os nossos convidados. Doutor Luiz Ovando, por favor. Eu só queria que atentasse ao tempo, que me foi alertado aqui, que logo após seguir nós vamos ter a abertura da sessão, então seria importante a gente cumprir o tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nobres colegas médicos e cardiologistas que aqui se encontram, é com profunda gratidão e honra que me dirijo a esta casa em um momento de significativa importância, no qual celebramos o Dia do Cardiologista e também comemoramos os 80 anos de atuação da respeitada Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nesse instante, na qualidade de representante do Partido Progressistas e também como cardiologista, com 43 anos de formação e 48 anos dedicado à prática médica, é com conhecimento empírico e respeito aos colegas de profissão que uno minha voz a essa justa homenagem.
A realização desta sessão solene, senhor presidente, reveste-se de extrema relevância, pois configura um ato de reconhecimento ao valor e à dedicação dos cardiologistas brasileiros, verdadeiros heróis que diariamente desempenham um papel crucial na preservação da saúde de nossa população. É inegável que os cardiologistas possuem uma expertise singular no cuidado, prevenção e tratamento das doenças relacionadas ao órgão vital humano, o coração. Assim como cada batida cardíaca mantém a vida fluindo em nosso corpo, esses profissionais, com sua competência e paixão, asseguram que a saúde da sociedade pulse vigorosamente. É imperativo ressaltar que, conforme estudo do Instituto Nacional de Cardiologia, o Brasil observou um preocupante aumento nas internações por infarto entre 2008 e 2022, evidenciando um aumento médio mensal em torno de 158%. Este cenário é um alerta para causas subjacentes, como envelhecimento populacional, obesidade decorrente de sedentarismo e má alimentação, além da crescente incidência de hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e triglicérides elevados. Essa realidade demanda medidas preventivas enérgicas para mitigar os riscos desses problemas. Como cardiologista ativo, afirmo com convicção, senhor presidente, que estou familiarizado com os desafios que esses profissionais enfrentam diariamente. Os cardiologistas lidam com cenários complexos, tomam decisões de peso e mantêm a responsabilidade de zelar pela saúde de seus pacientes com dedicação e perícia. Cada vida salva ou melhoria de saúde é a recompensa que os cardiologistas encontram tomando cada desafio como um triunfo pessoal. Hoje, também compartilhamos nossos cumprimentos à Sociedade Brasileira de Cardiologia, que celebra seus 80 anos de existência e dedicação à causa da saúde cardiovascular. Esta instituição tem sido uma fonte inestimável de conhecimento, pesquisa e avanços médicos que têm impacto positivo em inúmeras vidas. Seu compromisso inabalável com a educação médica continuada, pesquisa científica e disseminação das melhores práticas tem sido vital para a excelência no atendimento cardiológico em todo o país. Em nome do Partido Progressistas, congratulamo-nos com todos os cardiologistas do Brasil. Eles, por trás dos jalecos brancos, trazem consigo o compromisso inquebrantável com a vida e o bem-estar de seus pacientes. Cada diagnóstico preciso, tratamento bem-sucedido e gesto de compaixão são testemunhos da dedicação incansável desses profissionais. Concluo, senhor presidente, reiterando os parabéns à Sociedade Brasileira de Cardiologia por seus 80 anos de serviços notáveis à nação. Que possamos continuar nossa jornada em direção a um futuro em que as doenças cardiovasculares sejam cada vez mais compreendidas, prevenidas e tratadas. Cito ainda uma passagem bíblica que me guia sempre, destacando a importância do coração. Isso foi dita por Salomão, o grande rei de Israel, em Provérbios 4:23, que ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero, antes de terminar, senhor presidente, fazer menção à mesa, naturalmente na sua pessoa, da doutora Andréia Brandão, que é presidente atual da Sociedade Brasileira de Cardiologista, ao meu mestre Gilson Feitosa, com quem tivemos muitas aulas ao longo da vida de cardiologista, ao doutor Protásio Lemos da Luz, mestre por excelência,
ao senhor Fausto Stauffer, jovem ainda, mas atuante aqui na Cardiologia de Brasília, e a doutora Mirna de Souza. E, em nome de vocês, eu quero cumprimentar a todos aqueles e aqui fazer o meu reconhecimento específico àqueles que tiveram importância na nossa formação cardiológica. Eu fiz a minha graduação em Mato Grosso, na época único, hoje Mato Grosso do Sul, depois residência em Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná, e aí então cardiologia lá e mestrado, sob a orientação do professor Gastão Pereira da Cunha, conhecido naturalmente de vocês. O prazer de ser orientado na tese de mestrado pelo professor Hélio Germiniani, o doutor Flávio Suplicy de Lacerda, que carinhosamente muitos de vocês conheceram e que nós o chamávamos de flecha ligeira, pela sua característica, né? E também o meu reconhecimento ao professor Jay Cohn, da Universidade de Minnesota, o pioneiro no uso dos vasodilatadores na insuficiência cardíaca. E hoje aqui, né, eu tive o privilégio e o desprazer, porque eu errei, né? Cheguei ao professor José Ramírez e falei assim: o senhor é o professor Nabil? Ele falou: não, eu sou José Ramírez, né? Então já faz tempo que eu não ouvia, professor. Me desculpe exatamente por isso, né? Mas eu quero dizer aqui, reconhecer a sua atuação na cardiologia brasileira, professor Chagas, o Lázaro, né? E todos aqueles que não se sintam ofendidos se eu não citar o nome. Já faz anos que a gente não se encontra e a gente acaba, inclusive, esquecendo os nomes. Mas o meu reconhecimento a todos vocês que contribuíram para a grandeza da cardiologia e para a medicina de ponta que essa especialidade exercita. Meu muito obrigado como deputado federal hoje no segundo mandato por Mato Grosso do Sul, pelo Progressistas, e não posso aqui finalizar sem lembrar do nosso grande deputado, doutor Enéas Carneiro, que veio a esta casa em 2 mandatos, foi recordista de voto e era brilhante nos seus posicionamentos políticos e ideológicos. O nosso reconhecimento a ele e a toda a família e os seus descendentes. Finalizo com a esperança de que a colaboração entre parlamentares e profissionais de saúde resulte em políticas públicas que priorizem a saúde cardíaca, permitindo que nossos cidadãos, ou seja, os brasileiros, vivam vida longa, felizes e saudáveis. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Ovando. Tem uma participação muito expressiva aqui na Câmara. Nós fazemos parte da Comissão de Saúde e várias outras comissões aqui, né? Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o deputado, o professor Paulo Fernando, do Republicanos. À vontade, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, queria inicialmente cumprimentar o deputado Zacarias Calil pela acertada iniciativa de apresentar o requerimento para a realização da presente sessão solene. E, em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, queria cumprimentar todos os demais médicos. Eu sou filho de médico, mas nessa sessão, como falou o orador que me antecedeu, eu gostaria de homenagear o meu ex-chefe, Dr. Enéas Ferreira Carneiro, com quem eu tive a honra de trabalhar nesta casa. Físico e matemático, formado na Universidade Estadual de Guanabara, polimata, formado na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializou-se no curso de cardiopatia congênita no Royal Brompton Hospital, na Inglaterra, pioneiro no Centro de Avaliação de Cardiologia no Serviço de Ergometria, professor de cirurgia cardiovascular, de eletrocardiografia, e o seu livro, o Eletrocardiograma, considerado a Bíblia da eletrocardiografia, com várias edições e com mais de 1.200 obras de citação. Razão pela qual foi apresentado o projeto 2238 de 2019, da lavra do meu amigo Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, que declara o Dr. Enéas patrono da eletrocardiografia no Brasil. Projeto de lei já aprovado,
na Comissão de Cultura, da qual eu faço parte, que agora aguarda a apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. Recentemente foi lançada a biografia Meu Nome é Enéas, do professor Renato Veloso, que o ministro Marcelo Queiroga teve a oportunidade também de participar, publicado pela Livraria Resistência Cultural Editora. Eu fiz a orelha do livro, fiz a revisão do livro, não é? E aqui conta a história não apenas dele como político, mas principalmente a sua participação na medicina e no magistério. O seu curso, o eletrocardiograma, que alguns dos senhores devam ter feito, além do ministro, né? Nesses 40 anos, ele formou, senhor presidente, 30 mil médicos, foram alunos do Dr. Enéas. E nas suas aulas, sem que ele tivesse faltado um único dia, sem que chegasse atrasado uma única vez. Foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, foi pioneiro nas campanhas antitabagistas, foi membro da Comissão de Julgamento para a concessão de título de especialista de cardiologia na Sociedade Brasileira de Cardiologia e lançou também a revista da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Então eu poderia passar aqui a manhã toda só falando, né, das proezas do saudoso Dr. Enéas. Como parlamentar, foi ele o autor do projeto de lei, que depois convertido em lei, que proíbe a indústria alimentícia de produzir alimentos de chocolate em formato de cigarro e transformado em lei. Portanto, queria cumprimentar a todos os médicos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e esperar também que a Sociedade Brasileira de Cardiologia possa também tecer esforços em homenagear o Dr. Enéas. Imaginar que nós não temos um único hospital, uma única UPA, um único posto de saúde no Brasil em homenagem ao Dr. Enéas. Imaginar que não tem uma escola de medicina com o nome do Dr. Enéas. E esperamos então que nós possamos juntos reconhecer a grandeza desse grande homem, desse grande médico, desse grande patriota que foi o Dr. Enéas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao deputado Wellington Prado. Nós vamos ouvir os deputados e logo a seguir nós vamos ouvir, é claro, os homenageados aqui de grande importância. Saudar a todos e a todas, de forma muito especial, parabenizar o deputado Zacarias Calil, parabéns pela iniciativa muito justa. No seu nome, queria saudar toda a mesa, queria cumprimentar o doutor Carlos Eduardo de Souza Miranda e parabenizar no seu nome, doutor Carlos, a Associação Brasileira de Cardiologia pelos 80 anos, no nome do doutor Adenilson Lima, médico cardiologista de Uberlândia, e do doutor Roberto Botelho, parabenizar todos os médicos cardiologistas pelo seu dia, todos os cardiologistas brasileiros. Queria dizer que é fundamental essa audiência, nós realmente temos que conscientizar, temos que falar muito em relação às doenças cardiovasculares. Sou presidente da primeira comissão especial de combate ao câncer do Brasil e presidente da frente parlamentar em prol do combate, né, às doenças cardiovasculares. Justamente as duas doenças que mais matam no nosso país. E o coração é totalmente negligenciado. Quando a pessoa recebe, né, um diagnóstico de câncer, a pessoa recebe como uma sentença de morte. O coração negligencia. De cada 10 diagnósticos, apenas 2 cuidam corretamente e os outros 8, o que acontece? Infelizmente, vem ao óbito e nós temos que mudar essa triste realidade, são pessoas que poderiam estar vivas. Nessa semana está na pauta a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, estamos brigando para criar o Fundo Nacional, vamos deixar um legado em relação à oncologia no Brasil, é um trabalho da Comissão Especial de Combate ao Câncer, é um trabalho nosso, muito especial com a nossa relatora, a deputada Silvia Cristina, que fez um brilhante trabalho, está na pauta, e nós queremos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo em relação ao câncer, nós queremos fazer em relação ao coração. A deputada Silvia Cristina já apresentou, inclusive, um requerimento para o presidente da Casa solicitando a criação da primeira comissão em relação ao coração do Brasil. Iniciativa fantástica. Então, o mesmo que nós estamos fazendo em relação ao câncer, nós queremos fazer em relação ao coração, porque são mortes que poderiam ser totalmente evitadas com a prevenção. Então eu queria só aqui deixar meu abraço, parabenizar realmente todos vocês, mais uma vez,
cumprimentar e dizer que nós queremos fazer esse trabalho, não é muito próximo, viu? Falar inclusive aqui com a presidente da comissão, junto com a Associação Brasileira de Cardiologia, que tem uma história aí de 80 anos, que tem todo um legado, e nós queremos estar ouvindo vocês e definir uma nova política do coração, né, no país. Então eu queria parabenizar, Calil, parabéns, né, pelo seu empenho, sua testemunha aí, né, um deputado realmente muito atuante, um professor que nós temos aqui na casa. Fique com Deus, parabéns, obrigado. Muito obrigado. Silvia Cristina, nossa colega, amiga, trabalha intensamente aqui no câncer, principalmente o câncer de mama. Ela vai dar uma palavrinha aqui. Você sabe que eu sou apaixonada por você, né, Calil? Que Deus te abençoe. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui na Câmara, como em todo o Brasil. O que você representa para nós, né? Cumprimentar todos os pares, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, todos os cardiologistas. Sou hipertensa. Um abraço para o meu cardiologista lá em Rondônia, lá em Paraná, doutor César, que cuida do meu coração. Nossos corações, de vez em quando, batem mais acelerado, e vocês não imaginam o quanto que nós precisamos de vocês, para de vez em quando acalmá-lo e ver se ele não está batendo muito mais acelerado do que devia, né? Como o deputado Wellington é nosso parceiro, nós estamos aqui na Câmara trabalhando para que seja feita uma comissão, né, para debater as doenças cardiovasculares, para cuidar um pouco mais desse assunto. Nós sabemos da importância tanto do câncer, a qual nós defendemos, nós viemos para cá por causa dessa bandeira que nós defendemos no Estado e no Brasil, mas as doenças cardiovasculares têm matado muito, então nós temos que realmente estar aqui atuante, mas com resultados que possam chegar na ponta, trabalhando em comunhão com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e todos os pares que eu não tenho dúvida de que são sensíveis às causas e às doenças do coração. Então, utilizo a tribuna só realmente para render homenagens à Associação Brasileira, a essa iniciativa, a todos os cardiologistas e dizer que a Pretinha aqui está à disposição. Eu estou aqui pela bandeira da saúde. E nós estaremos aqui sempre unidos para garantir sempre mais e mais desenvolvimento. Deixa eu mandar um beijo carinhoso, até agora que eu fui ver, nosso querido e eterno ministro da Saúde, Queiroga, lança amanhã um livro aqui em Brasília, presença garantida da Silvia Cristina, e eu tenho certeza de que muitos. Deus te abençoe, tá? Parabéns aí pelo trabalho fantástico que realiza no Nordeste e em todo o Brasil. Muito obrigada. Calil, parabéns mais uma vez, e a todos que compõem essa mesa, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria de chamar o deputado general Girão. Ele me pediu a palavra por 3 minutos. E a seguir nós vamos dar a palavra aos nossos convidados. Bom dia. Bom dia. É isso aí. Eu sei que... Olha, essa meia hora que foi me permitida falar, doutor Calil, eu vou pedir que me dê mais uns 15 minutos, porque vai ser pouco tempo. Eu tenho, inicialmente, uma história particular. Essa história particular é 1972, Universidade Federal do Ceará, curso de Medicina. Eu me via usando o branco, aí chega o resultado da Academia Militar das Agulhas Negras e eu mudei o branco pelo verde. Mas minha filha, mais velha, já é médica, colega dos senhores, e minha irmã, mais nova, também é médica e com a família também. Doutor Queiroga acompanhou aí algumas vezes a gente conversando nesses anos anteriores. Trocar o pneu do avião em voo deve ser um negócio bem difícil. Agora, trocar o motor, consertar o motor em voo é pior ainda. E eu tenho um caso particular em relação a isso. Há 4 anos e 2 meses atrás, foi preciso fazer essa mudança na minha máquina, com a aorta ascendente, um aneurisma de 60 milímetros. Resolvido no INCOR de São Paulo com o doutor Ricardo Mendes. E
depois muito bem tratado pelo Dr. Charles Madi, doutora Bárbara, que cuidaram de mim na recuperação, no pós-operatório. E agora eu tenho a felicidade de vir aqui sentado à mesa o Dr. Fausto Stauffer, que é o meu cardiologista aqui em Brasília. Eu acho que eu sou um pouco obediente, doutor Fausto, por favor, depois não fale mal de mim, não. Eu sou um pouco somente obediente. Mas vocês sabem como é que tudo começou? E aí é a mensagem que eu deixo aqui para cada um dos senhores. Nós, às vezes, brincamos com a vida das pessoas. Eu fiquei 36 anos no Exército, fiz vários cursos difíceis, cursos de combate que ainda exigem muita força física. E nesses 36 anos, eu nunca tinha feito um ecodoppler. Fazia os exames rotineiros para o teste físico, que são 3 testes físicos por ano. Eu fazia os exames rotineiros que o Exército me mandava, mas eu nunca tinha feito um ecodoppler. E aí, chego aqui em 2019, o doutor Fernando, aqui, cardiologista da casa, fui fazer um exame de rotina com ele, ele disse assim: general, vamos fazer um ecodoppler. Eu disse: doutor Fernando, eu não conheço esse palavrão, não. O senhor nunca fez? Não, nunca fiz. Que absurdo o senhor nunca ter feito isso. Eu disse: pois é, doutor Fernando, nunca fiz. Não, mas vamos fazer. Isso era uma terça-feira, na quarta-feira eu não consegui fazer o exame, fui fazer só na quinta-feira com ele. Na quarta-feira seria com outro médico que não pôde fazer. Moral da história: quinta-feira, quando ele fez o exame comigo, ele brincou, mas ele brincou de um jeito tão sério, e eu até hoje agradeço a Deus ter colocado na minha vida o doutor Fernando. Ele olhou para mim e disse assim: general, as suas carótidas são de tenente. Eu disse: pô, muito obrigado. Mas a sua aorta é de marechal. Aí eu ri mesmo assim, disse assim: doutor Fernando, não estou entendendo. Aí quando ele falou que eu estava com 60 milímetros de diâmetro, rapaz, eu sentei e o mundo caiu na minha cabeça. 2 semanas depois eu estava na faca, antes fiz um cateterismo lá em São Paulo ainda, para ver se tinha mais alguma coisa errada, né? Porque já que ia abrir, fazia tudo, né? Então, eu queria me dirigir a cada um dos senhores aqui, cumprimentando pelo aniversário da Sociedade aí de Cardiologia, e dizer para vocês que a medicina, graças a Deus, segue muito bem os passos do nosso grande arquiteto do universo. Por quê? Porque ele nos colocou no mundo para podermos usar o cérebro, né? A capacidade nossa de pensar, de mudar as coisas, de ajudar a criação. Hoje a medicina consegue ajudar a criação, às vezes mantendo vivo umas peças que não prestam, né? Dizem, quando eu saí da cirurgia lá, disseram que vaso ruim demora a quebrar. Às vezes quebra. Mas, falando sério, a medicina está muito evoluída e a gente agradece muito mesmo a cada um dos senhores aqui, senhoras, que conseguem fazer a prática profissional da atividade que os senhores e as senhoras juraram, né? Conseguem fazer dessa prática profissional uma maneira de salvar vidas. E a gente precisa, sim, pensar em salvar vidas. Essa é a nossa missão, talvez a missão mais nobre que esse Criador do universo colocou para nós aqui, né? Salvarmos vidas. Então, cumprimento a cada um dos senhores e senhoras. Eu tenho usado muito o meu mandato, independente dos 50% das nossas emendas terem que ir para a saúde, eu tenho usado muito para colocar recursos para a saúde, tanto para custeio quanto para investimento, porque quanto mais nós pudermos fazer isso, melhor. E deixo um segundo desafio para os senhores aqui. Por favor, nos ajudem a reescrever, redesenhar, reestruturar, qualquer nome que queiram dar para isso daí. Precisamos reestruturar o sistema único de saúde do nosso país. A pandemia nos mostrou que o SUS é o maior, mas poderia ser o melhor, não é o melhor. E vou falar aqui exemplificando um caso somente. Existe uma praia famosa no Brasil todo e no mundo, chamada Praia de Pipa, lá no Rio Grande do Norte, quase na divisa com a Paraíba. A Paraíba está querendo até levar para ela lá, mas a gente não vai brigar na divisa, não. Quando começou a pandemia, eu fui a Pipa e perguntei: vocês têm respirador aqui? A resposta: não. Tem desfibrilador? A resposta: não. Então,
nós precisamos reestruturar a saúde, talvez mudando até esse foco do município ser limitado a fazer somente atenção básica. A gente tem que aumentar a carga no município, porque é ali onde estão os problemas. Para vocês terem uma ideia, ontem eu tive metade do meu dia administrando 2 problemas de saúde no Rio Grande do Norte. Isso, mais 15 minutos, né, que eu tenho, parece. 2 problemas de saúde no Rio Grande do Norte, exatamente por falta de gestão. Não quero aqui falar de política, mas é uma realidade. Então, faltaram coisas, não se faz um cateterismo em Caicó, que é a princesa do Seridó. Não faz um cateterismo lá. E precisa fazer o cateterismo, e aí? Então, a gente precisa, sim, trabalhar esse foco de reestruturarmos o SUS para que as pessoas, os brasileiros que pagam seus impostos, possam, sim, ter condição de serem tratados independente do plano de saúde. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Doutor Calil, parabéns pela iniciativa, tá? E conte com o nosso mandato, por favor. General Girão, redes sociais. Eu sei que aqui não vou fazer propaganda minha, mas, por favor, contem com o nosso mandato sim, porque a gente tem apoiado cada vez mais o brilhante exercício da medicina que as senhoras e os senhores fazem. Muito obrigado. Muito obrigado, general. Convido agora a senhora doutora Andréa Brandão, presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui hoje. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o deputado Dr. Zacarias Calil, requerente dessa sessão, em nome do qual eu cumprimento respeitosamente todos os demais parlamentares aqui presentes, que muito nos honram nesse momento para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gostaria de cumprimentar também, na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Souza Miranda, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a participação de todos os nossos ex-presidentes da SBC, bem como os presidentes de estaduais e de departamentos científicos da nossa sociedade que estão aqui hoje. Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui no Congresso Nacional, especificamente aqui no plenário da Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, para celebrar e homenagear os cardiologistas do Brasil e os 80 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cuja fundação foi em 14 de agosto de 1943. Hoje, somos mais de 14 mil cardiologistas associados, estamos presentes em todo o território nacional e temos um histórico de projetos e atividades que claramente visam a contribuir para o fortalecimento da cardiologia brasileira. A missão da Sociedade Brasileira de Cardiologia é atuar pela excelência no cuidado cardiovascular no Brasil. Há décadas, a doença cardiovascular é a primeira causa de morte no Brasil, sendo a doença coronariana a causa número 1, seguida do acidente vascular cerebral. Essas doenças são também responsáveis por altos custos em saúde e pela perda de capacidade de trabalho da população em idade produtiva, determinando relevante impacto médico, social, político e econômico. Os números são impressionantes. São mais de 15 milhões de pacientes acometidos pelas doenças cardiovasculares e aproximadamente 400 mil mortes anuais no nosso país. Pressão arterial aumentada, alimentação inadequada, colesterol elevado, poluição ambiental e tabagismo são os 5 principais fatores de risco modificáveis destacados agora em 2002 pelo Global Burden of Disease. Esses fatores eles estão intimamente relacionados à agressão ambiental e a determinantes sociais, como condições de moradia, transporte, escolaridade, renda, e bem como o acesso a serviços de saúde e tratamento dessas condições. Sobre estes fatores, o Congresso Nacional, deputado Calil, tem possibilidade de ter profundo impacto na vida dos cidadãos e contamos muito com os senhores para cuidar também do coração dos brasileiros.
A atenção primária é, sem dúvida nenhuma, o pilar fundamental para a prevenção da doença cardiovascular. Ela é a pedra angular para reduzir os custos sociais e econômicos implicados no diagnóstico e no tratamento dessa doença. Mas, mesmo o melhor cuidado preventivo não elimina todas as doenças cardiovasculares. De fato, a alta complexidade é também necessária para milhões de pacientes, onde se incluem métodos diagnósticos sofisticados e procedimentos e intervenções complexos e de alto custo. E aí chegamos à figura do médico, da médica cardiologista. Para eles, convergem todos esses aspectos e dele exigem competência, dedicação ao paciente, boa prática clínica e atenção permanente à atualização científica cada vez mais veloz. Além disso, humanismo e empatia são necessários. Nosso reconhecimento profundo e saudação especial ao cardiologista brasileiro pelo dia 14 de agosto, Dia do Cardiologista. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é a maior sociedade de cardiologia latino-americana e a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo. Tem uma história construída por muitos e capitaneada aqui pelos ex-presidentes, muitos dos quais aqui presentes, que nos inspiram todos os dias a nos inovar, a reinventar e modernizar a visão de futuro da nossa sociedade. A SBC é a principal responsável pela atualização científica dos cardiologistas do Brasil. Isso se dá através do congresso que realiza anualmente há 78 anos ininterruptos, da Universidade do Coração, revistas científicas reconhecidas, diretrizes e posicionamentos, todas iniciativas que norteiam a prática clínica e contribuem para a qualidade assistencial ao nosso paciente. Do ponto de vista institucional, a visão da sociedade é ser referência em associativismo médico e científico, em âmbito nacional e internacional. Algumas frentes são muito prioritárias: a integração com nossos departamentos e sociedades estaduais, as relações governamentais, de suma importância para que nós queremos contribuir para políticas públicas e defesa profissional, e para as relações internacionais também. Iniciativas de educação para a população geral sobre a importância dos impactos e da doença cardiovascular são também muito relevantes. Queremos reforçar o nosso compromisso inegociável com a ciência e também o nosso compromisso perene com nossos valores: conhecimento, ética, integração, associativismo, inovação e humanismo. Somos uma organização apartidária. Desejamos garantir representatividade das regiões brasileiras, das mulheres, porque a representatividade feminina é fundamental para o fortalecimento das organizações, e dos jovens cardiologistas em projetos e atividades da SBC. Respeitamos profundamente e valorizamos a diversidade. Por fim, para terminar, eu gostaria de dizer que o enfrentamento da doença cardiovascular exige um esforço conjunto do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil. Mais ainda, torna-se cada vez mais importante a conscientização de que é necessário atuar também sobre determinantes sociais, sobre saúde mental, sobre preservação do meio ambiente, para que esse enfrentamento seja efetivo. Acreditamos que esta sessão solene destaca a união de esforços da sociedade médica e do poder público na busca de encaminhamentos e de soluções que reduzam o imenso impacto desfavorável da doença cardiovascular. Que sigamos fiéis ao nosso propósito de construir mais 80 anos de contribuições para a saúde cardiovascular do povo brasileiro. Contem sempre com a SBC, motivo de grande orgulho para nós cardiologistas. E saibam que a SBC e os brasileiros certamente contam com os senhores parlamentares para dar prioridade ao enfrentamento das doenças cardiovasculares no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutora Andréa. Eu gostaria de chamar agora o senhor Dr. Gilson Feitosa, professor titular da terceira disciplina de Clínica Médica da Fundação Baiana
para o desenvolvimento das ciências. Excelentíssimo senhor, Dr. Zacarias Calil, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar toda a representação parlamentar aqui presente, a doutora Andréa, presidente do Conselho Administrativo da SBC, em nome de quem eu gostaria de congratular todos os cardiologistas, minhas senhoras, meus senhores. O reconhecimento da importância das doenças cardiovasculares após a Primeira Guerra Mundial, como consequência de cardiopatias valvares, principalmente reumáticas, formas congênitas de cardiopatia, além do surgimento de avaliação sistemática do coração, com o aparecimento do estetoscópio, em meados do século XVIII, e da eletrocardiografia no início do século XX, motivaram a criação da especialidade cardiologia, tornando-a independente da clínica médica e juntando-se a ela, desde o início, a atividade da cirurgia cardiovascular. No Brasil, alguns médicos já concentravam a sua atenção em atender preferencialmente pacientes cardiopatas. O Dr. Dante Pazanese, de São Paulo, já havia criado o Instituto Municipal de Cardiologia em 1930, sendo pioneiro, como o primeiro dedicado a atendimento de pacientes cardiopatas. Em 1941, o Dr. Genival Londres criou o que viria a ser o Instituto de Cardiologia do Rio de Janeiro. Assim, outros serviços com foco na atuação em cardiologia foram surgindo em vários estados, notadamente no Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Além disso, realizaram-se cursos de cardiologia em geral e de eletrocardiografia. A primeira sociedade de cardiologia do mundo foi a americana, a American Heart Association, que foi fundada em 1922. A segunda foi a alemã, fundada em 1927. Quando a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi fundada, ela foi a quinta na América Latina e a 12ª no mundo. A história da Sociedade Brasileira de Cardiologia se inicia no compromisso firmado em 14 de agosto de 1943, no Hospital Municipal de São Paulo, em reunião promovida pelo Dr. Dante Pazanese, com médicos dedicados à cardiologia, representantes de várias partes do Brasil. Sua proposta era de organizar reuniões anuais, com a finalidade de identificar, estabelecer e difundir os conhecimentos da cardiologia. Participaram da reunião vários médicos com interesse especificamente voltado para a cardiologia já, liderados pelo Dr. Dante Pazanese de São Paulo, fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim como o professor Luiz Decour, de São Paulo, o professor Rubem Maciel, do Rio Grande do Sul, professores Valdemar De Castro, Luiz Feijó e Vieira Romero, do Rio de Janeiro, o professor Adriano Pondé, da Bahia, o professor Calil Porto, de Goiânia, e o professor Ovídio Montenegro, de Pernambuco, entre os 24 fundadores. Um fato marcante impulsionou acentuadamente a importância das sociedades de cardiologia. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, demonstrou-se que as doenças cardiovasculares assumiam uma representatividade nosológica primordial, como resultado da mudança do perfil epidemiológico das populações em geral, como consequência de tabagismo, sedentarismo, hábitos alimentares industrializados, com aumento de sal, de gorduras saturadas, aumento do peso na população e diabetes,
culminando na constatação de que a aterosclerose, principalmente a coronariana, passava a representar a causa de morte de mais do que 1/3 da população mundial. E sua abordagem preventiva e terapêutica se impunha. Isso impulsionou acentuadamente o crescimento da cardiologia no mundo e avanços diagnósticos e terapêuticos eclodiram, exigindo seu profundo conhecimento e domínio da técnica para alcançar a sua vasta contribuição. A Sociedade Brasileira de Cardiologia esteve à altura do desafio oferecido. Alguns números identificam com mais propriedade a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Desde o primeiro congresso que foi realizado em Campinas, em 1944, iniciaram-se congressos anuais, sendo realizados de forma ininterrupta 77 congressos. Acrescente-se que no de 1960 o Brasil foi a sede do Congresso Interamericano de Cardiologia e em 1998 foi a do Congresso Mundial de Cardiologia. Nem a Covid interrompeu os congressos de 2020 e 2021, porque houve uma rápida e competente adaptação tecnológica, transformando o nosso congresso em um congresso virtual de grande sucesso. Após isso, em 2022, ele foi retomado em sua forma presencial, agora sediando o Congresso Mundial no Rio de Janeiro, de grande repercussão. 62 cardiologistas tivemos o privilégio de presidir a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, e cada um teve seu importante papel na construção da nossa sociedade, empregando seu empenho pessoal para que isso ocorresse. Nossa sociedade tem um verdadeiro caráter federativo, possuindo sociedades estaduais em 24 estados, com 2 regionais, a do Centro-Oeste e a do Norte-Nordeste. O extraordinário crescimento de áreas específicas da cardiologia levou à criação de 14 departamentos especializados e 17 grupos de estudo ligados a esses departamentos, que proporcionam a grande capilarização do conhecimento, com atualização de qualidade, atendendo aos interesses de quase 14 mil associados, com o fim de promover a saúde cardiovascular do povo brasileiro. No mundo em que o crescimento científico se estabelece de forma vertiginosa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia cumpre, entre os seus papéis, o de promover uma forma de educação continuada, baseada na melhor evidência existente e isenta de influências externas, sendo esse o seu grande papel. E, para orgulho de todos nós, da nossa sociedade, temos o periódico Arquivos Brasileiros de Cardiologia desde 1948, totalmente digitalizado em 2000, e desde então, como a publicação mais importante da cardiologia da América do Sul, com inscrição na PubMed, de impacto significativo, e que, ao lado de outras publicações de menor porte, porém de boa qualidade, servem para escoar as imensas gamas de contribuição científica da cardiologia brasileira. A cardiologia brasileira progride de uma situação escolástica para uma situação concreta de produção do seu próprio conhecimento, o que somente é possível por franca interação com outras sociedades científicas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem assento privilegiado nas ações das principais sociedades científicas do mundo. No mundo ocidental, ela é a 3ª sociedade nacional em número de associados. Dentre os objetivos sociais da SBC, tem-se os de divulgar junto à sociedade civil os aspectos epidemiológicos das doenças cardiovasculares, esclarecendo quanto às possibilidades de sua prevenção e tratamento. Foram notáveis e decisivas as campanhas contra o tabagismo, a campanha Pressão Arterial 12/8, a campanha SBC vai às escolas, esclarecimentos importantes sobre as medidas higiênicas e dietéticas e uso adequado de tratamento para a redução do colesterol,
sendo a SBC uma importante voz esclarecedora sobre esta linha. Assim como deveremos ser, senhores, uma voz importante a obstaculizar o emprego do cigarro eletrônico entre nós. Por fim, desde 2020, sob a liderança do ex-presidente Marcelo Queiroga, encetou um moderno processo administrativo de governança que a equipara às maiores sociedades do mundo, garantindo-lhe, assim, a perenidade e seu continuado sucesso. Que viva a Sociedade Brasileira de Cardiologia! Muito obrigado, doutor Gilson. Chamo agora o doutor Protásio Lemos da Luz, cardiologista e sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Deputado Zacarias Calil, em nome de quem eu saúdo todos os parlamentares dessa casa, a doutora Andréa, presidente da SBC. E, deputado Calil, eu vou pedir ao senhor para desviar um pouquinho, talvez do protocolo. À vontade. E eu queria mencionar rapidamente algumas coisas que eu acho que são nossos objetivos e também desafios. Então, eu espero ser rápido e objetivo. A primeira coisa que nós estamos enfrentando muito grave é a questão das escolas médicas. O país tem 390 escolas médicas. Só a Índia tem mais do que nós. Mas tem uma particularidade. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E nós temos 204 milhões. Das escolas médicas, 77% são privadas. Só 33% são, digamos, estaduais, do Estado. Mas quando você olha na produção científica, a produção científica em mais de 90% se deve às estaduais e federais, e não às particulares. Ou seja, as escolas particulares não cumprem o seu dever. Além do mais, muitas delas estão em cidades pequenas, sem estrutura docente, sem aparelhagem, sem hospital universitário. Então, esse é um ponto que eu acho que nós devemos discutir. Segundo ponto, é a evasão dos cérebros dos nossos pesquisadores. O Brasil, felizmente, produz talentos em várias áreas, e na pesquisa também. Só que os nossos talentos estão indo embora, porque não têm condições de trabalhar aqui. E aqueles que, como eu, estiveram fora e voltaram, agora não voltam, porque não têm condições de trabalhar. Então, nós, em conjunto, temos uma responsabilidade sobre isso. Terceiro ponto, e que eu considero de enorme importância. Eu já discuti isso antes com o Marcelo e com o ministro Paulo Guedes. Os governos reconhecem que não têm capacidade de subvencionar a saúde. Não há a menor dúvida. E faz anos que eu digo, por que então nós não pedimos à sociedade civil que colabore? Do jeito que se faz nos Estados Unidos, do jeito que se faz no Canadá e em parte da Europa. Só que a sociedade civil não vai fazer isso só por benemerência. Não é assim. Precisa haver uma contrapartida. E a contrapartida se chama renúncia fiscal.
que, como eu discuti na ocasião com o Marcelo, é mínima e produziria um efeito enorme na nossa capacidade de atendimento, de pesquisa e de produção científica de um modo geral. Então, esse é outro ponto que eu acho que deve ser discutido, deputado Calil. E por que é importante essa reunião aqui? Claro que para comemorar a SBC e tal, mas o mais importante é o seguinte: os médicos vivem o problema médico, mas as leis são feitas aqui. Então nós precisamos arranjar uma maneira de nos associarmos à parte parlamentar e à parte médica, para nós podermos discutir em maior profundidade esses problemas e oferecer soluções. Não é possível que o país inteiro, e nós em particular, sejamos tão incapazes. Eu acho que nós podemos fazer melhor. E nesse sentido, deputado Calil, eu faria uma pequena sugestão. Por que a gente não faz 2 reuniões por ano, formais, entre uma comissão da SBC e uma comissão da Câmara, para discutir esses problemas que eu mencionei, mas não só esses, outros também que são muito complexos. E eu acho que se nós fizéssemos isso, nós criaríamos uma situação no país muito melhor para atender a saúde, o ensino e a pesquisa brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Protásio. Nós vamos sim acatar a sugestão do senhor. Eu tenho discutido muito isso também em relação a alguns temas da medicina, que eu acabei de falar aqui até com a doutora Andréa, que nós precisamos de representatividade médica aqui na Câmara. Às vezes muitos médicos são eleitos pela força da medicina, e alguns chegam aqui e mudam de posição, vão defender talvez outros interesses. Mas nós médicos, infelizmente, nós não sabemos a força que nós temos. Muitos ficam só em rede social, isso não resolve. Às vezes são criticados, nós somos criticados por determinadas votações e cobrados. Mas em rede social não resolve nada, nós temos que ter representatividade, né? Então, assim, é necessário que a gente mostre a nossa força. Vou citar um exemplo aqui. Aqui tem uma deputada, uma enfermeira, chama Carmen Zanotto. Hoje ela é secretária de saúde de Santa Catarina. Ela mobilizou o Brasil inteiro aqui na Câmara. Ela é um exemplo, né? Então, assim, é isso que a gente precisa. A enfermagem mostrou a força. Há pouco tempo atrás, numa discussão em Goiânia, uma médica falou para mim: mas eu tenho que bater ponto, eu não tenho que estar lá em Brasília, alguma coisa assim. Foi, mas todos nós temos que bater ponto, mas nós temos também que mostrar para que nós estamos aqui, né? Hoje nós temos aí o doutor Irã, que é o presidente da Frente Parlamentar da Medicina Mista. Ele tem feito um trabalho muito grande. Hoje ele é senador, eu sou o vice-presidente. Sou o presidente hoje da Frente Parlamentar Mista da Saúde, que ela é mais forte ainda do que da medicina. Então é onde nós temos que atuar. E vou atuar muito, porque ela foi recriada este ano, né, com senadores, deputados, para que a gente possa ter essas discussões a partir agora, da semana que vem. Nós só estamos acertando os detalhes de encontros. Então, é onde nós vamos dar o start, exatamente disso que o senhor falou, né? Porque, veja bem, se a gente elegesse um médico comprometido com a saúde em cada estado brasileiro, a gente teria uma força muito grande aqui.
como foi dito aqui do doutor Enéas. Então, é isso que a gente precisa, mas nós temos que ter consciência disso e parar de ficar em rede social criticando e às vezes dando um apoio ou não. Eu sou um exemplo disso. Eu não precisava nem estar aqui como cirurgião pediátrico que eu sou, com reconhecimento internacional, tudo, mas eu lutei porque eu cansei de lutar e falar, porque o dia que você tem vontade política para resolver as coisas se resolvem. E foi assim que aconteceu, que Goiás precisava de um hospital pediátrico. A doutora Mirna está aqui. E nós conseguimos, com o nosso governador Ronaldo Caiado, que é médico, e ele nos apoiou. Hoje nós temos o melhor hospital pediátrico do Brasil. Só de emenda parlamentar lá eu coloquei mais de 50 milhões. Então é isso que a gente tem, esse objetivo na vida, né? Então, com a vontade política, é o que o senhor acabou de falar, é tudo. Então, nós estamos aqui para discutir, homenagear e também, o senhor está de parabéns de levantar esse tema aqui. Essas faculdades de medicina falam que abrir faculdade de medicina no interior para manter o médico ali naquele local, pura mentira. A gente sabe que isso aí, o médico ele não fica naquele local onde ele foi formado. Ele está procurando novos centros porque ele está com outras intenções, Claro, ganhar dinheiro, constituir família, e exatamente isso que a gente tem combatido. Esse programa Mais Médicos aqui foi uma loucura, Nós discutimos muito, mas nós somos minoria. É onde nós temos que trabalhar muito em cima disso. Eu gostaria de chamar agora o Dr. Fausto Stauffer, cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. À vontade, professor. Bom dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer ao deputado Dr. Zacarias Calil e ao Conselho Administrativo da SBC, aqui presidido pela doutora Andréia Brandão, pelo honroso convite de participar dessa importante sessão solene em comemoração ao Dia do Cardiologista, agora no dia 14 de agosto, e aos 80 anos da SBC. Hoje eu, como um jovem cardiologista, como já foi dito aqui, conversarei com os nobres deputados, os digníssimos participantes e convidados e meus ilustres colegas cardiologistas, inclusive vários deles ex-presidentes da SBC, sobre o futuro da cardiologia, tema de grande relevância para o público em geral. Como já foi discutido anteriormente, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade no mundo, assim como aqui no Brasil. É importante acompanharmos a evolução das ferramentas para o diagnóstico precoce e tratamento, tanto dos fatores de risco, quanto também das próprias doenças cardiovasculares. Os avanços tecnológicos em pesquisa permitiram o desenvolvimento tanto de novos scores de risco cardiovascular, quanto de novos medicamentos. Para todo paciente que é avaliado por um cardiologista, sempre calculamos um score clínico para determinar o seu risco de desenvolvimento de doença cardiovascular ao longo dos anos. Esse risco, na verdade, ele no futuro vai ser agregado a uma avaliação poligenética desse paciente, o que vai aumentar a sua precisão. Conhecendo melhor o seu risco, essa ferramenta acaba nos ajudando a intensificar as mudanças de estilo de vida e também intensificar o tratamento dos fatores de risco de forma adequada. Quanto à evolução de novos medicamentos, devemos focar sempre naqueles que são de prevenção cardiovascular, ou seja, aqueles que combatem a obesidade, a pressão alta, a hipertensão, a diabetes e a dislipidemia, o nosso colesterol alto. Hoje em dia já foram desenvolvidos medicamentos combinados, medicamentos que numa mesma pílula a gente tem o tratamento de hipertensão, o tratamento do colesterol e afinam o sangue, que são as chamadas as polipil. Além disso, foram desenvolvidos medicamentos que são de ação semanal ou até semestrais. Esse tipo de medicação acaba aumentando a adesão do nosso paciente cardiopata ao tratamento. E além disso, não poderia deixar aqui de falar
que nem o próprio Eugene Braun, um grande autor realmente na cardiologia, que é o escritor, o autor principal da nossa melhor bibliografia em termos de cardiologia. Ele fala que no futuro a gente vai ter uma vacina em cardiologia. Essas medicações que inclusive foram liberadas recentemente aqui no Brasil para uso semestral ou até uso anual, elas são medicações que podem vir a prevenir o processo de aterosclerose. A gente ainda precisa de novos estudos, mas isso pode acontecer. Então a gente já está falando de uma possível vacina para as doenças ateroscleróticas, evitando a formação das placas de gordura. Obviamente que eu não poderia deixar de esquecer de comentar aqui sobre os avanços tecnológicos que possibilitaram os tratamentos intervencionistas se tornassem cada vez menos invasivos. Aqui a gente tem o Dr. Marcelo Queiroga, que conhece bem essas tecnologias todas, mas hoje em dia a gente pode tratar válvulas cardíacas, fazer a troca dessas válvulas, tratar dilatações e obstruções dos vasos sanguíneos, tudo de forma minimamente invasiva, através de procedimentos hemodinâmicos, onde é feita somente uma punção de uma artéria, evitando-se assim cortes, com um pós-operatório muito mais rápido, uma recuperação muito mais rápida do paciente. A telemedicina e a inteligência artificial também estão revolucionando a cardiologia, permitindo que a assistência cardiovascular esteja presente em lugares mais distantes e de difícil acesso. Hoje em dia, por exemplo, aqui no DF, a gente tem a nossa coordenadora da cardiologia aqui do DF, doutora Edna, a gente já consegue ter um laudo de eletrocardiograma, inclusive com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, em qualquer unidade de atendimento, graças à utilização de um teleeletrocardiograma. Também podemos ressaltar que qualquer um de nós pode ter hoje em dia os nossos sinais vitais vistos por um relógio de pulso. Então esse relógio ele pode nos dar a nossa saturação de oxigênio, a nossa pressão arterial, como o nosso ritmo cardíaco está. Isso acaba auxiliando no diagnóstico, visto que a grande maioria dos pacientes nem sabem que tem hipertensão ou que tem alguma arritmia cardíaca, que dirá serem tratados para essas patologias. É sempre importante, e aqui está o nosso papel junto à Câmara, facilitar o acesso da população a essas novas tecnologias. Entretanto, apesar de todas as inovações, a relação médico-paciente ainda permanece sendo um dos pilares da medicina. Além de disponibilizar os novos medicamentos, ferramentas diagnósticas e procedimentos para todos os brasileiros, devemos valorizar os médicos cardiologistas, que na verdade são os responsáveis pelo diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes com doença cardiovascular, além de, obviamente, participarem das pesquisas clínicas. Para que o futuro da cardiologia esteja garantido, precisamos investir em formação médica e em especialização de qualidade, tópicos que sempre foram valorizados pela SBC nesses 80 anos de existência. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Fausto. Gostaria de chamar agora a doutora Mirna Souza, responsável pela cardiologia pediátrica do Hospital UGOL de Goiânia. Bom dia a todos. É uma honra enorme estar fazer parte dessa mesa hoje com pessoas tão ilustres, nomes tão importantes da cardiologia brasileira. Queria agradecer imensamente ao presidente dessa sessão, deputado Zacarias Calil, a quem tenho a honra de chamar de amigo e colega em Goiás, né? A gente trabalha junto, sou testemunha ocular da luta do doutor Zacarias desde o começo lá em Goiás, e quando eu vejo essa fala de que é preciso que o médico se envolva na política e que venha para essa casa para transformar essa nossa realidade, eu posso dizer que mais um motivo, doutor Zacarias, que eu admiro cada vez mais a sua trajetória e tenho aqui a honra de testemunhar esse fato. Queria agradecer e cumprimentar também a todos os parlamentares presentes. E hoje é o dia da SBC. Fico muito feliz de poder fazer parte dessa sessão em homenagem à SBC, ao trabalho que essa sociedade vem fazendo ao longo desses 80 anos.
Ainda como acadêmica, a SBC era a bússola, né? O farol em que a gente seguia nos guidelines, nas atualizações, no aprimoramento, que vai desde do acadêmico de medicina ao profissional mais gabaritado. A gente tem sempre a SBC como um norte de ética, de aprimoramento, de conhecimento e de evolução. E muito feliz por fazer parte. Hoje sou membro da atual diretoria do Departamento de Cardiopatia Congênita e Cardiologia Pediátrica da SBC. A cardiologia pediátrica, ela hoje é também acolhida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Durante muito tempo, quando se fala em saúde do coração, a gente lembra só do adulto. Mas, na verdade, a criança, a cardiopatia congênita, ela é uma fração muito importante desse todo. De cada 100 bebês que nascem vivos, 1 é portador de cardiopatia congênita. No Brasil, cerca de quase 30 mil, 29 mil crianças nascem todo ano portadoras de cardiopatia congênita. E a gente ainda tem um déficit muito grande na assistência à saúde dessas crianças. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado no lugar certo, no momento certo, é fundamental para que essas crianças tenham chance de tempo e qualidade de vida. E o lugar certo também não é em todo lugar. A gente já foi dito aqui pelos para quem me antecedeu, da deficiência da assistência à saúde em todos os lugares, né? Então, tem grandes centros que devem ser, sim, os centros de tratamento para alta complexidade. Mas a atenção primária ela deve estar em todo lugar. E o fluxo desses pacientes no país, ele deve ser facilitado, ele deve ser rápido, ele deve ser eficiente, para que uma criança que nasça no município longínquo, numa situação de vulnerabilidade, possa ter e deve ter a realização do teste do coraçãozinho, que é um teste simples de oximetria de pulso, onde se faz antes da alta da maternidade. Com esse teste simples é possível a gente triar a presença de cardiopatias críticas, para que essa criança seja, assim, encaminhada para um diagnóstico através do ecocardiograma, e aí sim, após a avaliação de uma equipe de cardiologia pediátrica, possa ser definido o fluxo desse paciente. Hoje a gente pode usar a telemedicina para isso. Então, a gente já tinha aí uma linha de cuidados do bebê desde o feto. A pediatria ela se preocupa com o bebê ainda dentro do ventre materno. Então, esse diagnóstico, quando ele pode ser feito ainda no ventre, ainda durante o pré-natal, se não após o nascimento, através do teste do coraçãozinho. E aí um fluxo ideal deve ser estabelecido para que esse paciente receba o tratamento certo, no momento certo. Mas hoje é dia também de falar de prevenção. E falar de prevenção em doença aterosclerótica, de doença do aparelho cardiovascular, obrigatoriamente passa pela pediatria. Eu costumo sempre falar que a doença aterosclerótica ela é um problema do pediatra. Hoje, dia 8, é o dia de combate ao colesterol. A nossa infância está cada vez mais doente, menos saudável, vamos dizer assim. Crianças mais sedentárias, com maior problema de sobrepeso, excesso de tempo de tela. A gente já vivia essa situação grave antes da pandemia. A pandemia só piorou tudo isso. E a gente usa muito na cardiologia a expressão mudança de estilo de vida. E se ao invés de também trabalharmos para mudar estilo de vida, e se a gente ensinar desde o começo um estilo de vida saudável? Se essas crianças tiverem acesso ainda na escola a esse ensinamento. Então, não é um trabalho, um problema, uma preocupação só do Ministério da Saúde, mas também do Ministério da Educação. E aí é onde essa casa se torna mais importante. A integração de todos esses pensamentos, de todos esses poderes e de todos esses centros para que a gente possa, de fato, trabalhar também na criação de uma saúde cardiovascular melhor, mas desde a infância. Não existe solução simples para problema complexo. Não existe solução complexa sem envolvimento de todos. E eu acho que essa sessão ela representa muito isso também. Então, a participação nossa, nós médicos, junto aos parlamentares, para que a gente possa construir um futuro melhor. E aí que, mais uma vez, eu tenho que agradecer e parabenizar o doutor Zacarias, que conseguiu fazer essa união de forças e que essa seja, como a doutora Andréa falou, uma sessão que marque o começo de uma nova era, para que a gente possa também, como o doutor Protásio bem lembrou, sair daqui e avançarmos a partir daqui com mudanças, né, para deixar esse mundo um pouquinho melhor. Nossa realidade precisa muito disso. Muito obrigada.
Parabéns, doutora Mirna, muito obrigado aí pela participação. Eu achei interessante você falar sobre o estilo de vida, né? Então, eu também sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. E os primeiros 1000 dias, né, de 0 a 6 anos, é fundamental na vida das pessoas. É ali que você começa a fazer as mudanças, para que você se torne um adulto, né, com qualidade, com saúde e tudo mais. E a gente sabe que a obesidade começa ali, é onde nós temos que, né, ver principalmente a alimentação de alimentos processados, ultraprocessados, os embutidos. Então é uma preocupação na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Então são situações que a gente tem que começar a corrigir desde o início, né, para que os adultos se tornem saudáveis. Inclusive, sábado agora eu estou indo para os Estados Unidos a convite da Fundação. Eu vou fazer um curso lá da primeira infância na Universidade de Harvard. Então é onde a gente trabalha. O Dr. Osmar Terra está aqui, nosso grande incentivador da primeira infância, do marco legal da primeira infância. Teve como ministro, teve um papel fundamental na primeira infância, na vida das pessoas. Ele mesmo já fez esse curso lá, acho que umas 2 vezes. E a Criança Feliz também é um projeto dele. E eu gostaria agora de convidar nosso amigo, ex-ministro, Dr. Marcelo Queiroga, cardiologista, teve um papel muito importante durante a pandemia. Fique à vontade, ministro. Deputado Zacarias Calil, que preside essa reunião em homenagem aos 80 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, minha colega de diretoria e amiga, professora Andréa Brandão, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, professor Gilson, professor Protásio, meus colegas, minhas senhoras e meus senhores. Sociedade Brasileira completa 80 anos e, apesar da reforma da Previdência recente, ela não quer se aposentar. Ela quer continuar trabalhando firme para melhorar a condição de vida da população brasileira. A cardiologia é a rainha das especialidades. E o cardiologista, ele enxerga o mundo com os olhos do coração. É por isso que nós temos que participar sempre, temos que ser protagonistas e atuar fortemente com o poder público para reduzir os índices de mortalidade cardiovascular. Nós enfrentamos a maior emergência de saúde pública que o mundo já viu, a pandemia de Covid-19. Só no Brasil nós tivemos mais de 700 mil óbitos, mas todos os anos, como já foi enfatizado nessa sessão, nós temos 400 mil óbitos por doenças cardiovasculares no Brasil e são mais de 22 milhões de óbitos no mundo por doenças cardiovasculares. E pelas características da nossa especialidade, que é uma especialidade que atua na atenção básica, que atua na média e na alta complexidade, que atua na pesquisa, que atua fortemente no desenvolvimento de novas tecnologias, nós temos condições muito apropriadas para ajudar o Brasil a vencer essa situação, que sim é um grave problema de saúde pública. Dr. Gilson Feitosa já realçou o protagonismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aqui eu citaria a questão das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que balizam muito a prática da nossa especialidade, mas que precisam dialogar obrigatoriamente com os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas que são exaradas no âmbito do Ministério da Saúde, para que nós tenhamos a efetividade da política pública, que é isso que nós precisamos. Como ministro de Estado da Saúde, fui o 50º ministro do Estado da Saúde e tive um olhar especial para a cardiologia. O programa Previne Brasil incluiu entre suas metas a aferição da pressão arterial e a aferição da hemoglobina glicada. Nós precisamos controlar hipertensão arterial
e diabetes, e com isso reduzir mortalidade cardiovascular. Também foi na nossa gestão, onde instituímos a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, como aqui é enfatizado, a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. Triplicamos os recursos com trombolíticos de 15 milhões de reais por ano, ampliamos para 45 milhões, instituímos a telecardiologia, a possibilidade de ter o teleeletrocardiograma nas mais de 460 unidades de suporte avançado do SAMU, porque nós precisamos fazer o tratamento pré-hospitalar do infarto. O meu querido deputado General Girão falava de PIPA, né? Mas talvez, general, muito mais importante do que colocar um hospital especializado em PIPA, seja nós trabalharmos para melhorar o atendimento pré-hospitalar do infarto. Isso é possível com essas estratégias de saúde digital, porque é necessário que se pugne pela eficiência da alocação dos recursos públicos, uma vez que temos um sistema de saúde pública sabidamente subfinanciado. E o Brasil ainda, infelizmente, vivemos, eu costumo dizer que é a tríade PIC, não é o PIX do Roberto Campos, não, é o patrimonialismo, como realçado por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes Brasileiras, né? A ineficiência da gestão pública, e o C, né, é a corrupção, que mata mais do que as doenças do coração, do que o vírus e do que o câncer. E eu tenho certeza que nós, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não compactuamos com esse tipo de prática. Então, SBC, 80 anos, viva a Sociedade Brasileira de Cardiologia e viva os cardiologistas de todo o Brasil. Muito obrigado, doutor Queiroga. Doutor Osmar Terra, gostaria de fazer uma saudação, pessoal. Pois não, doutor Osmar. Muito obrigado, doutor Calil. Primeiro, meus parabéns pela iniciativa, né, de promover essa homenagem justa aí à Sociedade Brasileira de Cardiologia, a todos os cardiologistas, né. Eu fui daqueles cardiologistas feitos a facão no interior, né, que tinha que resolver o problema dos doentes, numa cidade que não tinha especialista, né, e a gente acabava assumindo as primeiras UTIs que teve na região, ajudei a organizar. Mas a cardiologia realmente ela é uma profissão. O nosso ministro Queiroga foi presidente também da federação, né, da Sociedade Brasileira, e falou que não sei qual o termo que ele usou, que é a rainha das especialidades, né, mas é uma especialidade extremamente importante, extremamente... porque todos nós, um dia, vamos ter algum problema. Pode até não nos transformar num problema grave, mas nós vamos ter algum problema circulatório, né? A idade também nos leva a isso. Mas eu queria só pegar o gancho do Calil e falar de uma história curiosa, não sei se vocês sabem, conhecem essa história, da prevenção, né? Eu fui também prefeito, e fui o primeiro prefeito do Brasil a criar a equipe de saúde da família, na década de 90, início da década de 90 ainda. E me chamava sempre a atenção, e eu acho que aí é a chave de tudo, ter um sistema preventivo bem informado, né, e com profissionais com dedicação exclusiva, bem remunerados, né. Todos os outros, mais médicos, outros são remendos, né, não são coisas que ajudam realmente a funcionar, e a criar uma equipe que vista a camiseta da prevenção, né, da promoção da saúde. Mas tem um exemplo que vem do Canadá. O Fraser Mustard foi o homem que descobriu que a aspirina previne coágulos, né? Não era só um remédio para dor, prevenia coágulos. E ele fez essa pesquisa e ganhou, inclusive, o título da rainha. Ele é um Sir já morreu, já faleceu, infelizmente faleceu, uma figura maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, de trazer ele várias vezes aqui no Brasil para falar não sobre cardiologia, não sobre prevenção de infarto, falar sobre primeira infância. Porque ele descobriu que, ao fazer a prevenção de problemas cardíacos, a questão
o estresse, o ambiente, a maneira como a pessoa reagia, o comportamento que ela tinha em relação ao mundo, tinha um papel determinante também nos problemas futuros que ela ia ter. E aí foi um dos grandes promotores da primeira infância no mundo. Inclusive convenceu o primeiro-ministro do Canadá a ter programas de primeira infância, convenceu vários países do mundo a terem programas de primeira infância. O Fraser é uma grande figura dessa mobilidade, da prevenção. E, principalmente, ele chegou nisso através do trabalho na prevenção de problemas cardíacos, né? Eu queria fazer essa lembrança aqui para homenagear. E queria homenagear meu ministro Queiroga, cadê ele? Tá aí o Queiroga, né, que fez um trabalho importantíssimo. Apesar de toda a crítica da oposição, foi um dos países que mais vacinou no mundo, foi o Brasil, né? E fez um trabalho também importantíssimo tratando de remunerar melhor as equipes de saúde da família que previnem mais doenças. Que isso, a meritocracia tem que chegar na remuneração por saúde e não por doença. E isso é possível fazer nas equipes de saúde da família. Nós estamos aí pensando, eu estou lá no Rio Grande do Sul trabalhando com 2 ou 3 municípios lá para ver se a gente consegue implantar um programa que remunere mais, premie os esforços das equipes que reduzem os riscos, né, de problemas, inclusive de problemas cardíacos. Então eu queria fazer essa fala aqui e dizer que nós estamos aqui com uma grande figura da medicina brasileira, que é o Dr. Calil, né? O Zacarias Calil hoje é para nós uma referência no Congresso, não só na questão... É um grande cirurgião, né, e faz das cirurgias mais complexas que o mundo conhece, né, que é a cirurgia de separação de gêmeos siameses, né, mas ele também abraça as grandes causas da saúde, é o nosso presidente da Frente Parlamentar da Saúde e é o nosso presidente da Frente da Primeira Infância também, né, integrando tudo isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, Calil, e parabéns aí pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Bom, devido ao avanço já do horário, né, e eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar que está encerrada a sessão. Meu muito obrigado, um bom dia a todos.